Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Mulheres de Careiro. Um podcast do coletivo Icamiabas. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Interior, Mulheres de Careiro. Eu sou Meg Ribeiro. E eu sou Jane Almeida. E hoje, no Vozes do Interior, a gente vai conhecer a história de 3 mulheres que carregam em sua trajetória a força do campo, o amor pela família e a luta diária pela sobrevivência em sua comunidade. Olá, eu sou Annalice Souza. Dona Lene, Dona Luciana e Dona Zilma têm percursos diferentes, mas compartilham um mesmo espírito de resistência e união. Entre a roça, a criação dos filhos e o compromisso com sua comunidade, elas são exemplos de coragem e resistência. E vem com a gente ouvir essas vozes que fazem o interior do Careiro. Pacatuba fica no distrito do Araçá. E para chegar até lá, saímos bem cedo pela BR-319. E no quilômetro 45, entramos no ramal do Jacamim, até a beira do rio, onde um cenário incrível se revela. A partir daí, uma canoa nos espera para atravessar o rio largo, mas que a gente pouco consegue enxergar, já que tem um grande obstáculo nele, a tapagem. Uma área enorme do rio coberta por um capim bem denso que impede a passagem dos barcos, fazendo com que a nossa piloto, a Dona Lene, tenha que cortar vários caminhos para chegarmos até a sede da comunidade. Para quem não sabe, a tapagem é prima irmã do Matupá, que apresentamos lá no último episódio sobre o ramal do São João. Lene cresceu no Lago do Araçá e depois de anos em Manaus, voltou para a comunidade do Pacatuba, onde encontrou sua verdadeira casa. Entre o trabalho árduo na roça e a produção de farinha, ela enfrenta os desafios da seca e da vida no campo, mas sem nunca abandonar a sua missão, que é ajudar a comunidade ao lado do seu marido. Lene cresceu rodeada pelos rios e pelo verde da floresta. Ainda jovem, ela se mudou para Manaus, onde ali viveu por 14 anos. Mas algo sempre a puxava de volta para suas raízes. E quando retornou, reencontrou a tranquilidade da vida no campo, mas também os desafios de manter uma família e de trabalhar na agricultura. Me chamo Francilene, eu tenho 38 anos, sou moradora aqui da comunidade Pacatuba. Eu nasci e me criei aqui no município, né, no Lago do Araçá. Aí eu com meus 18 anos casei, aí fui morar em Manaus com meu esposo, morei 14 anos lá. Aí depois a gente voltamos pro Curari, passei 2 anos lá, aí não gostamos de morar lá, a gente viemos para cá de volta, para cá para a comunidade, né? Aí estamos já aqui há 3 anos depois que a gente voltamos, estamos aqui, estou gostando sempre gostei de morar aqui. O dia da Dona Lene começa bem cedo, já preparando o café da família, organizando os filhos para a escola e cuidando da casa. Mas o trabalho não para por aí não. Quando chega a época da farinhada, todo mundo se junta para produzir farinha. O Lene já acorda no pique, já acorda ajeitando o café para a família. Aí quando é época de a gente está fazendo farinha, a gente vai para fazer farinha. Quando não está no período de fazer farinha, é menino para a escola, arrumando menino cedo para ir para o colégio. E é serviço de dona de casa, né? Zelando da casa, fazendo almoço, cuidando de quintal, às vezes pescando com o marido. Essa é a minha rotina diária. A nossa principal atividade é a farinha. A gente planta a mandioca e também a macaxeira, né? Já tivemos plantio de milho também. Quando nós morávamos no Curari, a gente trabalhava com muita verdura. Era pepino, melancia, era berinjela, pimenta, banana, vários tipos de plantio, né? Pra cá, depois que nós voltamos pra cá, que a gente passa a plantar menos, né? Por conta dele que tem problemas de coluna, aí dificulta mais, assim, o trabalho pra ele, né? A gente vai pro roçado, a família toda, né? Aí do pequenininho ao grande. Aí arranca mandioca, aí a gente raspa, ceva e torra. Aí depois vende, tira um pouco pra gente comer, vende o resto, assim. E vende onde? Geralmente a gente vende na vila, né? Lá na Vila do Araçá. Às vezes já tem
O pessoal encomenda, ele já leva já pronta entrega. Apesar do amor pela comunidade, as dificuldades são muitas. A seca extrema dificulta o acesso à água e torna o transporte pelo rio quase impossível. Mesmo assim, Lene e sua família persistem, se adaptando às mudanças e buscando soluções. Eles estudam na escola local. O barco vai pegar toda de manhã, né, as crianças do primeiro período, e à tarde vem o barco da tarde trazendo eles para a escola e retornando à tarde, né. Na cidade é um pouco complicado, né, para você criar filho em período de adolescência já. Mas, assim, como eles eram totalmente caseiros, assim, a gente não era de liberar muito eles, assim, foi uma criação bem, eles diziam presa, né. Já no interior não, já é aquela criação mais solta, né, que eles podem se sentir mais à vontade, brincar no quintal sem medo, assim, às vezes até pular um pouco na água no rio, né, eles se sentem mais à vontade. A dificuldade daqui é no período da estiagem, período da seca. Seca tudo, o rio fica praticamente intrafegável. A gente tem que andar por terra. Agora, já como tem o ramal, facilitou bastante pra gente, né? Que vem pelo ramal, mas a canoa não passa, seca tudo. Aí também tem aquela questão da água potável. Nem todo mundo tem poço. Eu pelo menos na minha casa não tenho. Eu tenho que, quando está chegando o período de estiagem, eu tenho que armazenar água na minha casa para aguentar aquele período de estiagem. Se não aguentar aquele período, eu tenho que pegar de outro canto. Quando acaba, eu tenho que trazer no muque mesmo. A seca aqui dura em torno, acho que em torno de 6 meses. 6 meses de estiagem, então são 6 meses bastante dificultosos para a gente. Até que o rio comece a encher novamente, é um período que as aulas, elas precisam ser interrompidas por conta de que não tem trafegabilidade para os alunos chegar até a escola. Isso torna tudo mais difícil, bastante difícil. Eles ficam estudando por apostila e a apostila nunca é que nem a aula presencial, né? Do período que eu voltei para cá novamente, eu achei que eu nunca tinha visto seca aqui no nosso município, do tanto que eu estou vendo ultimamente. Esses 3 anos para cá, as secas são muito severas. O rio fica praticamente, acaba o rio, né? Fica só aquele reguinho de água mesmo passando, com os peixes querendo morrer, a falta da água. O rio é o nosso supermercado aqui, né? Aí acaba com os peixes, ó. Foi o ano passado, teve muita mortabilidade de peixe aqui, morreu bastante peixe. A minha preocupação maior aqui é em questão, como eu falei, do supermercado. Nosso supermercado é o rio. Então, a poluição no rio. Às vezes eu fico indignada quando eu vejo um lixo jogado no rio. E isso vai prejudicar, né, o meio ambiente, prejudica os peixes, se o rio ficar poluído, a gente não tem peixe saudável para comer. Então, eu me preocupo muito tanto com o rio como o desmatamento, né, questão de desmatamento. Às vezes não precisa nem estar desmatado. Quando chega o tempo de estiagem, pensa que não, tá pegando fogo a mata. É muitas queimadas, tá pegando fogo, a mata em pé e tá pegando fogo. Além de agricultora e mãe dedicada, Lene também abraçou outra missão. Ao lado do marido, que hoje é presidente da comunidade, ela trabalha pelo bem-estar dos moradores, mesmo sabendo que ajudar o próximo muitas vezes significa não receber nada em troca. Segundo ela, além de gratidão e das bênçãos de Deus, no final do dia, é isso que faz tudo valer a pena. Agora meu esposo já é o presidente da comunidade, né? O povo escolheu ele para ser, então a gente estamos aí abraçando essa causa, né? Ajudando o próximo, porque não é fácil, né? A gente ajudar o próximo, assim, de formas que você não vai receber algo em troca, só gratidão das pessoas e bênção de Deus, né? A história da Dona Lene é como a de tantas outras mulheres amazônidas. Entre as dificuldades da seca, do trabalho pesado na roça e os desafios da maternidade, ela segue em frente, encontrando alegria nas pequenas coisas, no sorriso dos filhos, no cheirinho da farinha recém-torrada e na força da comunidade. Agora, vamos conhecer um pouquinho da história da Luciana Castro. Ela é professora, mãe e moradora da comunidade Pacatuba há mais de 12 anos. Luciana encontrou no interior seu lugar no mundo.
Casou-se jovem e chegou a viver na cidade grande, mas foi na tranquilidade do campo que ela construiu sua família e sua profissão. Eu me chamo Luciana Leite de Castro, tenho 27 anos. Na minha juventude, nos relacionamentos, né? Eu pude conhecer meu esposo, que eu antes morava lá na vila, lá no Janauacá. E de lá a gente se casou, e a família dele é daqui. E foi quando a gente passou a vir morar pra cá, na comunidade. Quantos anos isso aconteceu? Há 12 anos. Logo quando a gente se casou, a gente foi pra Manaus. Aí depois que a gente veio de lá, que a gente veio pra comunidade. O dia da Luciana começa antes do sol nascer. Às 3 da manhã, ela já está de pé, preparando o lanche das crianças antes de levá-las para a escola. Não apenas como mãe, mas como educadora. Professora da educação infantil, ela tem em suas mãos a missão de ensinar os pequenos de 4 e 5 anos da comunidade. A Luciana, no dia normal, no início do ano começa o ano letivo, né? Eu sou professora atualmente. Às 6 da manhã começa a rotina diária, fazer o lanche para as crianças irem para a escola. Aí venho para cá, leciono na sala de aula com a minha turma, que é da educação infantil. E às 11 a gente volta para casa de novo para descansar, que a gente não é de ferro. Tu és professora rural aqui na escola do Pacatuba. Sim, professora rural da educação infantil. Qual a idade dos seus alunos? São de 4 a 5 anos. Com dedicação, ela compartilha conhecimento e, ao mesmo tempo, aprende com os desafios da vida rural. A escassez de internet, o difícil acesso às informações e a preocupação com as mudanças no clima são apenas alguns dos obstáculos que enfrenta. Se engana quem pensa que a dona Luciana trocaria tudo isso por uma vida na cidade. Para ela, não há lugar melhor do que a zona rural. A paz, a segurança e o contato com a natureza fazem desse território o seu lar definitivo. E na seca, a vida vai ficando mais difícil. A viagem até a sede do município exige uma caminhada longa e cansativa. Mas a Luciana não desiste. Ela atravessa os desafios com determinação, pois ela sabe que o futuro dos seus filhos e dos seus alunos dependem da sua persistência. E quando o assunto é o futuro, a preocupação com as mudanças climáticas tem batido forte. As secas estão cada vez mais intensas e os rios cada vez mais baixos. O impacto é real. E a Luciana tem medo de como será o mundo para as próximas gerações. Eu estou enfrentando ainda um grande problema até acesso à internet, que, querendo ou não, hoje em dia é tudo por esse meio, né, da internet. E é só isso mesmo, que o nosso trabalho depende muito disso também, né? A gente pesquisa muitas coisas. Essa está sendo até agora a maior dificuldade. Não tem nem comparação, que o clima assim, não tem nem comparação no que de antes, né? É uma quentura, a temperatura de hoje está muito alta mesmo. As enchentes são menores, porém as secas são incomparáveis com as de antes, que são muito maiores. A maior dificuldade que a gente enfrenta é no período da seca, devido à locomoção, que a gente tem que ir para a sede às vezes, né? Somente os professores que eu, no ano passado, fiz uma formação do EEI, da educação infantil, eu enfrentei muita dificuldade. Andei bastante para poder conseguir chegar até a formação, que lá era na sede. E para mim chegar na sede do município, no período da seca, eu saía de lá da minha casa, vinha andando até aqui na escola, para poder pegar uma condução para eu chegar até no ramal, que ainda não era até a BR, e do ramal até a BR. Era muito dificultoso. Sim, muito, porque nossos futuros são nossas crianças e nossos filhos. Quando a gente pensa lá no futuro, primeiramente, o que vem na nossa mente são os filhos. E para eles estar enfrentando do jeito que a gente já está. A gente já fica pra morrer numa quentura dessa, imagina nossos filhos, nossas crianças, né? Pacatuba é um lugar farto de várias coisas. É uma comunidade que acolhe pessoas, que gosta muito de dar as mãos quando a preocupação é, por exemplo, se reunir, dar força um pro outro. É um povo acolhedor, uma comunidade acolhedora, Pacatuba. Me sinto em casa no Pacatuba. Histórias como a da Luciana nos mostram a força das mulheres do interior. Elas resistem, ensinam, criam e transformam. E é por isso que seguimos dando voz a essas histórias. E agora, temos a história inspiradora de Dona Dilma Barbosa,
Uma mulher que viveu e construiu sua vida no coração da Amazônia. Com 61 anos, ela compartilha conosco não só sua trajetória de trabalho e dedicação, mas também suas memórias e preocupações com o futuro. Vamos ouvir um pouco sobre sua vida no Pacatuba. A Dona Zilda nasceu e cresceu no Pacatuba, uma comunidade ribeirinha que para muitos pode parecer isolada, mas para ela é o lugar onde encontrou a força da sua vida. Ao contrário do que se pensa sobre esses lugares distantes, a Dona Zilda nos conta que ali a terra é farta, que tudo se planta, se colhe, que apesar das dificuldades, é lá que ela e a sua família sempre encontram acolhimento e sustento. O que eu gosto daqui é que aqui é um lugar que o pessoal chama isolado, mas ele não é isolado. E ele já foi um lugar muito farto, né? E aqui a gente não tem assim que nem na cidade, que é perigoso, tem muito ladrão, né? Aqui quase não tem isso, é difícil. Até para morrer uma pessoa que é difícil. Então eu gosto muito desse lugar, não tenho o que dizer daqui. A gente tem um problemazinho quando o rio seca, mas agora, graças a Deus, já fizeram um ramal, já até que já melhorou, né, mais as coisas. E as pessoas que vêm de fora gostam muito daqui, né, porque aqui é uma terra que mama leite e mel, tudo que você planta você colhe. Aí dá pra gente passar. Ela tem observado atenta as mudanças no clima e o aumento das dificuldades com o calor. Para a Dona Zilda, essas mudanças são sinais claros de que o mundo está se aquecendo. E a seca prolongada do rio só tem reforçado essa preocupação. O que é mais difícil é quando o rio seca, né? Que fica tudo seco, aí a gente tem que andar por terra, aí é dificultoso pra gente ir pra Manaus. O sol era, meu pai, né, trabalhava até 11 horas. Hoje você só aguenta trabalhar 9h30, 10 horas. E o sol é muito quente. Mudou nesse ponto aí, né? Esse capizal aí de tanto a seca foi tão grande que custou encher, que eles cresceram e ficaram grandes. Por isso que tá cheio de mato. Em sua sabedoria, Dona Zilda também compartilha suas preocupações com o futuro e as mudanças que viu ao longo dos anos, principalmente com a escassez de alimentos. Olha, quando eu era pequena, que era farto de tambaqui, pirarucu, era caça, era muito farto que meu pai matava, Meu pai só bastava matar, na época não tinha negócio de geladeira, essas coisas, né? Só era no sal. Aí só bastava ele matar 3 tambaqui, que era tambaqui, que hoje em dia ninguém vê, mas tambaqui é difícil. Às vezes vê um ruelinho pequenininho, o cara chama de tambaqui. Na época não, era tambaqui mesmo. Aí eu ainda alcancei um pouco dessa fartura, né? Aí depois foi diminuindo. E hoje em dia? Hoje em dia tá difícil a gente comer um tambaqui, só se a gente comprar. E às vezes, quando a gente compra, é de viveiro. E peixe e caça? A caça também já tá meio difícil aqui. Tá meio difícil. Antigamente não, você matava a caça até atravessando o rio aí. Que meu pai matou ainda, veado. Saía para pescar e o veado atravessando ele matava, porque era farto. E em 2022, a Dona Zilda aproveitou a oportunidade do EJA e se matriculou. Apesar das dificuldades iniciais, ela percebeu o quanto o estudo ele ajudava a ampliar seus horizontes, né? E com a ajuda de seus colegas, ela enfrentou os desafios e chegou até o 1º ano. Aí eu estudei, né? Acho que aí começou esse projeto do EJA, né? Aí eu aproveitei, me matriculei e estudei. Aí cheguei até o 1º ano. Mas assim, né, às vezes eu não sabia muito, mas aí os meus colegas, né, me ajudavam. Acho que foi 22 mesmo, 2022. Logo no começo eu estranhei um pouco, mas depois me acostumei. Eu dizia que eu não ia ter paciência, mas depois eu tive, foi me acostumando. Além de ser uma mulher de grande força e sabedoria, Dona Zilma também é mãe de 5 filhos. Ela viveu e ainda vive os desafios e as alegrias da maternidade. Mas sua história com a maternidade não se resume apenas aos cuidados com os filhos. Ela também vivenciou o parto de uma forma muito particular, de acordo com a tradição. Eu tive 13 filhos, 5 mulheres e 8 homens. A parteira vinha, aí ela examinava, né, dizia que a criança estava tudo direitinho, não tinha problema, e não tinha mesmo não. Como hoje, não sei se a gente não tem mais fé em Deus, já tem fé no médico, ou é por causa do pré-natal que a gente faz, né, que ele bota medo na gente. Eu sei que eu não tinha medo, para mim era uma coisa normal, E hoje em dia não, ele bota tanto medo que a gente já fica com nervoso.
E esse é um relato muito forte, cheio de afeto, que mostra uma ligação forte com os conhecimentos ancestrais e como é importante a ajuda da comunidade. Essa troca de saberes e a confiança nos costumes mostram a força de uma rede de apoio. Para Dona Zilda, a maternidade é como um renascimento, que liga ela com o que é mais importante e tradicional na cultura do careiro. Mas, para Dona Zilda, o mais importante é a esperança. Apesar das dificuldades, ela segue junto à sua família, enfrentando os desafios, ajudando no campo e acreditando no futuro. Debaixo de uma chuva torrencial do inverno amazônico, voltamos da comunidade do Pacatuba. Para nossa surpresa, o caminho pelo qual a gente veio não existia mais. A movimentação do capim fechou os caminhos do rio, forçando a Dona Lênia a procurar outros atalhos para a canoa. A chuva apertava e cada tentativa de avançar, a mata densa parecia nos puxar de volta. Nossos companheiros, que estavam em outra canoa, ficaram presos sem conseguir atravessar a barreira de plantas. Então Dona Lênia, com toda a sua experiência, decidiu abrir outro caminho. Entre os galhos e vegetação, ela guiava a canoa com calma, enquanto a gente tentava rebocar o outro barco. A força da correnteza dificultava, mas depois de muita insistência, a gente conseguiu seguir viagem. Vocês podem conferir alguns vídeos e fotos dessa incrível experiência no nosso Instagram, @coletivoecamiabas. Essa saída de Pacatuba nos marcou muito, como um símbolo da capacidade de se reinventar. Mesmo onde não existe um caminho, as pessoas daquele lugar conseguem diariamente construir seu espaço, buscar novas formas de se reconstruir. São 3 histórias, 3 trajetórias e um mesmo fio que as une, a força das mulheres do interior. Dona Lênia, Luciana e Zilma são apenas algumas das muitas mulheres que fazem o interior do Careiro acontecer. Entre desafios e conquista, elas seguem firme, mostrando que a resistência feminina está em cada canto das nossas comunidades. E nos próximos episódios, vamos continuar explorando essas e muitas outras histórias e trazendo mais vozes do interior para vocês. A gente fica por aqui, deixando o nosso sincero agradecimento ao apoio do Fundo Casa, da APROSC e da Associação Comunitária do Pacatuba. Até mais! Este episódio usou áudios do músico e compositor Nicolas Júnior. Forjadas nas entranhas da Mãe Terra, florescem as guerreiras da BR-319. Com a força de 1000 corações partidos e travestidas de cicatrizes, empunham seus braços, entoam seu canto, acalentando suas sementes cravadas neste santuário amazônico. Até que todas nós sejamos livres, avante Icamiabas! Se encontrar as Icamiabas, trate logo de correr, pois lá só tem mulher brava e elas vão judiar de você. Elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você.